Oi meninas, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O escritor, poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde escreveu certa vez: "Sou a única pessoa no mundo que eu realmente queria conhecer bem." Wilde joga luz a um grande desafio que é o autoconhecimento. Estudiosos da psicologia, da filosofia, têm buscado definir o que exatamente é o autoconhecimento e qual que é a sua importância. A organização The School of Life afirma mesmo que no cerne de quase todos os nossos problemas está a falta de autoconhecimento. Autoconhecimento pode ser definido, então, como uma informação real e genuína que se possui a respeito de si mesmo. Isso inclui desde o que nós percebemos como atributos físicos até nossas características, nossos traços de personalidade, nossos estados emocionais típicos, nossos valores, nossas crenças, nossas necessidades, nossas opiniões, nossas preferências, como nós estabelecemos os nossos relacionamentos e os nossos padrões de comportamento. Muitos estudos de diferentes disciplinas mostraram que um déficit de autoconhecimento está associado a uma baixa autoestima, a insegurança e, ao mesmo tempo, a uma certa arrogância. Além disso, esses estudos mostram que essa baixa autoestima também está relacionada com um baixo desempenho acadêmico e uma menor satisfação com a vida, menos alegria de viver, menos compreensão do porquê eu acordo todos os dias de manhã. Toda essa teoria, meninas, mostra que conhecer a nós mesmas faz com que a gente consiga selecionar amigos e parceiros mais compatíveis, como que a gente possa fazer opções de orientação educacional e de carreira que se ajustam melhor às nossas características, às nossas preferências e aos nossos objetivos. E até mesmo a escolha de onde a gente mora, a localização geográfica mesmo, ela costuma ser bem mais acertada quando você tem autoconhecimento. Resumindo, o autoconhecimento faz a gente viver com mais confiança e mais segurança, tendo vidas mais coerentes, mais gratificantes. Isso vai melhorar a nossa autoestima, a nossa percepção de uma vida plena e de uma vida mais cheia de sentido, mais cheia de propósito. A psicóloga organizacional, ela é uma pesquisadora e autora americana, Tasha Eurich. Ela diferencia dois tipos de autoconhecimento. Ela vai chamar de autoconhecimento interno e autoconhecimento externo. O autoconhecimento interno é isso que a gente estava falando, que é você ser capaz de entender os seus valores, as suas crenças, as suas aspirações, as suas paixões, de você perceber melhor o meio em que você está inserida, o impacto que você tem nos outros. Esse é o autoconhecimento interno. O autoconhecimento externo significa entender de fora para dentro. O que significa isso? É entender como as outras pessoas nos veem. E é a soma desses dois autoconhecimentos que faz com que a gente consiga estar na vida estando de uma maneira mais saudável, tanto com a gente mesma quanto com as outras pessoas. Existe uma ideia de que para a gente se conhecer bem, a gente precisa necessariamente ir lá cavocar a nossa infância, descobrir a relação com o pai, com a mãe. Existe muito essa ideia de ficar olhando lá para trás. É bem verdade que ali no primeiro setênio e até o segundo setênio, então antes dos 14, 15 anos, tudo que você viveu vai ser determinante para você, porque você vai viver dali para frente. Então o teu presente hoje, ele tem uma profunda relação com o passado. Mas isso não significa que necessariamente você tem que ir lá ficar remoendo, ruminando, cavocando aquele passado, aquela infância, para poder fazer curas hoje, desenvolver um bom autoconhecimento hoje. Não existe essa relação direta. Na verdade, existe a ideia de que tudo que você precisa saber sobre o seu passado está contido no que está acontecendo agora com você.
Então a gente não precisa ficar tentando lembrar de algumas coisas. Às vezes as pessoas procuram, eu já recebi muitas alunas assim, buscam diferentes processos terapêuticos para poder encontrar lá atrás o passado, o que foi que aconteceu. Mas se você olhar para o teu presente, você não precisa ficar lá cavocando o passado o tempo inteiro. Até porque isso costuma ser bastante sofrido, bastante desgastante e nem sempre dá resultado. Eu acredito profundamente numa visão de que você é capaz de olhar, olhando o seu presente, curar e transformar o que te aconteceu no passado, né? E daí é esse processo que a gente pode buscar. E daí você pode me perguntar, mas Clara, existe um caminho para isso? Como é que eu faço para desenvolver esse autoconhecimento e transformar minha vida daqui para frente, já que o autoconhecimento está relacionado com mais autoestima, com mais segurança, com mais alegria de viver, com sentido de vida, já que o autoconhecimento está associado até a um melhor desempenho acadêmico, a uma carreira mais promissora, mais próspera. Como então eu faço esse autoconhecimento? E a minha ideia hoje aqui é realmente desenhar com vocês uma trilha. Eu vou dar para vocês 5 trilhas, na verdade. São 5 caminhos, mas são 5 trilhas que vão levar ao mesmo fim, que é o autoconhecimento. Lógico, meninas, eu não quero aqui esgotar todo o processo, tudo que é possível do como se autoconhecer melhor. São 5 opções de caminhos que, na verdade, a proposta é que você faça os 5, né? Não é um ou outro, mas todos eles juntos, eles se somam e eles fortalecem o teu processo de autoconhecimento para realmente você colher todos os bons frutos dessa capacidade de se conhecer a si mesmo com bastante propriedade, né? Lógico que a gente nunca fala assim, bom, agora eu já me conheci, pronto, acabou, né? A gente é um contínuo, a gente vive, acho que tenho bastante convicção de que até o final da vida você continua buscando esse autoconhecimento, até porque nós vamos mudando, nós vamos passando por outras fases, outras coisas vão acontecendo, a vida nos apresenta outros desafios. Mas quanto melhor você se autoconhece, hoje, melhor você vai passar os processos e as fases, por mais diversas que elas sejam e por mais desafiadoras, tá certo? Então eu quero trazer para vocês a primeira trilha. E a primeira trilha, quem nos aponta ela, a gente vai voltar ainda um pouquinho mais, né? Antes de Oscar Wilde, bem antes, lá no ano 470 a.C., com o filósofo Sócrates, que foi um divisor de águas dentro da filosofia, quando ele traz a frase conhece-te a ti mesmo. Isso nos estabeleceu a missão de desperta nas pessoas a consciência de se interrogarem a respeito de si mesmas. O que é que eu sei? O que é que eu não sei, né? Só sei que nada sei, né? Também é dele. Então, o Sócrates afirmava que o caminho possível para ser feliz é nós buscarmos esse conhecimento de nós mesmas. Então, daí às vezes a gente para pensar assim, quais são as autorreflexões que eu faço? Ou seja, em que momento eu reflito sobre mim mesma? Tem algumas perguntas aí que a gente faz, né? Se você às vezes tirar tempo para repensar os seus valores, os seus objetivos, seu sentido de vida, sua relação com as pessoas e com as diferentes situações. E parece até um pouco assim banal, né? Se perguntar sobre essas coisas, tudo bem, não tem como errar, né? Eu vou me perguntando e eu vou encontrando aí as pistas para eu me conhecer. Mas a verdade é que, embora seja extremamente importante e necessário e saudável você fazer a autorreflexão para desenvolver o teu autoconhecimento, é preciso pensar que existe uma armadilha aí. A própria Tasha Eurich, que em 2017 esclareceu que aqueles que levam a autorreflexão longe demais podem acabar se sentindo mais estressados, deprimidos e ansiosos.
Eu diria até o seguinte, que é não ponderar, não dar medida para essa autoavaliação, essa autorreflexão, pode chegar a ser cruel consigo mesmo. Ou então você pode ter uma autorreflexão equivocada. E existe um grande risco de culpa, de você ficar se culpando ou de culpar os outros. Então, do que eu estou dizendo, né? É muito comum, encontro muito também, pessoas que no processo de buscar autoconhecimento, elas podem cometer dois erros. Um erro é fazer uma reflexão, uma autorreflexão em todos os momentos, não passa nada. Então a pessoa o tempo todo está se julgando ou se justificando. E a ideia de julgamento e justificativa não ajuda no processo de autoconhecimento verdadeiro, legítimo, genuíno. Porque ele vem contaminado com ou culpas, né? Ou com desculpas, né? Ou você culpa você ou você culpa o outro. E a ideia é que você seja capaz de fazer essa autorreflexão com bastante discernimento, mas ao mesmo tempo você não estabeleceu uma relação de crueldade com você, ou você não estabeleceu uma relação de vitimismo com você. Então a ideia é que você encontre essa justa medida, não caia nessa armadilha de o tempo todo ficar se analisando e se condenando ou justificando, eu fiz isso porque o outro fez, porque sabe esse tipo de relação que a gente acaba às vezes tendo com nós mesmas e com os outros? Então esse é um cuidado que precisa se ter quando a gente faz a autorreflexão saudável. Uma outra coisa importante é entender que um outro erro que se pode cometer é quando você vai buscar um apoio fora para fazer essa autorreflexão. Então você procura um processo terapêutico para isso, e nesse processo terapêutico você não esgota, né? Então o que você faz? Você vai em inúmeros processos terapêuticos. Então já aconteceu de eu ter algumas alunas que me procuraram justamente porque estavam dentro desse processo de autoconhecimento. Só que ao me procurarem, elas já tinham passado por inúmeras pessoas, ou elas estavam comigo, estavam fazendo mais não sei quantas outras terapias, e é constelação, e é hipnoterapia, e é psicoterapia, gente, nada contra todas essas linhas. Mas é preciso que a gente tenha parcimônia, senão você também terceiriza o autoconhecimento, né? Você está sempre procurando uma coisa lá fora que te dê um espelho, né? Eu repito, não é inválido, mas é preciso que a gente não exagere na mão, tanto na autorreflexão de você com você mesma, quanto na busca de apoio para esse processo de autoconhecimento, que você tenha ali um bom senso, né? Não dá pra gente viver nessa busca desenfreada, porque senão você não vive o teu processo, o teu dia a dia, o teu silêncio, né? Então, esse olhar cuidadoso na relação aí da autorreflexão, na proposta da autorreflexão, é importante para você ter equilíbrio nessa busca, tá? Porque senão fica uma coisa um pouco febril, um pouco ansiosa. E a ideia não é essa. O autoconhecimento não é um processo sofrido, exige um esforço, mas não exige sofrimento. Então exige uma dedicação, mas não exige uma obsessão. Essas coisas são diferentes e é importante a gente considerar, tá bom? Meninas, a segunda trilha proposta é a plena atenção. O que é isso? Quando você exercita a tua plena atenção, você vai criar muito mais oportunidades de autoconhecimento. Então, por exemplo, vou tomar esse chá. Eu vou tomar com o corpo para tomar o chá, a mente, as emoções, está tudo presente para eu tomar o meu chá.
Então, esta plena atenção vai me trazendo um contato comigo mesma de uma maneira, como o nome diz, plena, com inteireza. Então, a tua relação com você mesma vai melhorando, porque você está presente em corpo, mente e emoção em cada situação. Então, quando você está, vou fazer uma caminhada, vou correr, vou treinar, plena atenção, bem consciente. Vou tomar um café com as minhas amigas, vou para um jantar em família, vou estar plenamente lá. Você consegue fazer isso? Você está plenamente onde você está? Quando você está com as pessoas, você consegue estar profundamente presente? É lógico que a gente não consegue isso 100% do tempo, mas exercitar isso vai te fazer estar cada vez mais inteira em cada situação da vida e vai te ajudar profundamente no autoconhecimento, porque você está em contato com você, consciente, entendendo o teu momento. Quando você fala, você escuta o que você fala. Quando o outro fala, você escuta o que o outro fala. Quando você faz, estou cuidando do jardim. Quando eu estou cuidando do jardim, eu estou presente nas plantas, no meu contato com as plantas, com o jardim. É diferente. A plena atenção é um caminho riquíssimo, como exercício mesmo, para esse processo de autoconhecimento que a gente tanto busca. Tá certo, meninas? Então não esqueçam da plena atenção. O terceiro ponto, a terceira trilha que nos leva ali ao autoconhecimento e que não é excludente, como eu falei, elas vão se somando, são os relacionamentos. E daí, para relacionamentos, eu quero bifurcar nessa trilha, porque existem duas situações. Uma delas é a situação em que às vezes a pessoa acha que para entrar num processo de autoconhecimento ela tem que se isolar. Ou então às vezes a pessoa acaba se isolando porque está vivendo um momento de depressão, de tristeza, ou com um problema muito grave e não consegue dividir com ninguém. Então a minha sugestão é que você realmente busque pessoas que te apoiem, que te dão suporte, pessoas que tenham uma escuta confiável, segura, pessoas que sejam boas companhias, né? Que sejam afirmativas na tua história, porque é na relação que eu me conheço, é na relação que eu me enxergo. Então, isso é muito, muito significativo quando a gente fala em autoconhecimento. Não existe, não que eu não sou avessa à ideia de fazer um retiro, por exemplo. É riquíssimo, sabe? É muito bom, é muito saudável você fazer um retiro. Mas você também precisa estar em relação, é no dia a dia com as pessoas que você se conhece. E daí você pode fazer isso de uma forma também cheia de plena atenção. Ou seja, estou com as outras pessoas, mas estou prestando atenção no que eu estou falando, no que eu estou respondendo, no que eu estou fazendo, né? E eu não estou prestando atenção para ficar me criticando. Falei demais, falei de menos. Não. Percebam como está tudo ligado. Eu estou plena de atenção naquele relacionamento, por isso eu presto atenção nos meus sentimentos, de como eu escuto aquelas outras pessoas, de como eu recebo aquela informação, aquela crítica, aquele elogio, aquele comentário. E com isso eu consigo entender o meu próprio processo, porque depois de estabelecer esse relacionamento bastante consciente, esse relacionamento com plena atenção, eu faço o meu processo de autorreflexão saudável, de que falamos aqui, e consigo cada vez mais ampliar o meu autoconhecimento de uma maneira saudável e com maturidade, né? Então isso é uma riqueza do relacionamento. Mas eu falei que eu ia bifurcar aqui esse item 3, que é o relacionamento, essa trilha do relacionamento, porque um outro ponto observe os seus relacionamentos, observe as suas relações. Você tem tido relacionamentos saudáveis? Você tem tido relacionamentos perniciosos, tóxicos?
Como você tem estabelecido essas relações? Porque isso pode dizer muito a respeito de crenças que você alimentou, pode falar a respeito de merecimento, do que você acha que você merece ou não. Ou pode dizer a respeito assim, de o quanto aquilo te agrada ou te desagrada, por que você está alimentando aquilo ou não. Enfim, existe um caminho aí. Na verdade, essa questão do relacionamento é muito profunda. Não vou conseguir nesse vídeo, até para ele não ficar tão longo, me aprofundar nessa questão dos relacionamentos, mas eu fiz 2 vídeos, tem pelo menos 2 vídeos aqui no canal que tratam disso. Vocês podem colocar Clara Aires Saúde, relacionamentos, relacionamento, o filme que se repete. Ou então você tem um outro que chama relacionamentos tóxicos. Você coloca, você vai assistir, eu aprofundo um pouco mais nesses conteúdos, tem um sobre crenças limitantes, eu aprofundo também, então vale a pena, porque se é na relação que eu sou capaz de me conhecer, então se eu olhar, prestar atenção nos relacionamentos que eu tô tendo, como eu tenho estabelecido essas relações em qualquer nível, né? Seja com a família, seja com os amigos, seja a relação afetiva, enfim, as mais profissionais. Então, assim, observando essas relações, eu consigo aprender com isso. Elas têm alguma coisa para me dizer. Sempre tem esse processo de aprendizado na relação. Até porque autoconceito se diferencia de autoconhecimento, porque o autoconceito, ele é a crença que eu desenvolvi a respeito de mim mesma. O autoconhecimento, ele não fica só de mim para mim. Tem a ver com a maneira como eu me entendo, como eu me percebo, mas estando em relação com o externo, com o mundo exterior. Então, tem essa dinâmica do outro comigo, né? Então, existe uma ampliação aí. O autoconhecimento, ele é mais amplo, mais profundo, mais completo, mais verdadeiro, porque ele abarca você e abarca o mundo exterior, as pessoas, né, o meio que você está. E daí a gente vai para a 4ª trilha. A 4ª trilha, ela chama autoescuta. Eu vou deixar no descritivo aqui os tópicos, né, e outras coisas ainda, mas de cada uma das trilhas, para vocês se localizarem mais facilmente. Mas a 4ª trilha é a autoescuta. A gente fala bastante que para conhecer uma outra pessoa e para poder se dar bem com outras pessoas, ter bons relacionamentos, a gente precisa escutar essas outras pessoas com acolhimento, com atenção, né? Essa é uma maneira de ter relacionamentos saudáveis. Para o autoconhecimento não é diferente. Autoconhecimento também pede uma escuta acolhedora, cheia de atenção. Então, qual que é a proposta nessa 4ª trilha? É que você comece a se escutar, né? Então, assim, existe uma reflexão que vale a pena fazer nesse tópico. Você escuta o que você fala, o que você pensa para você mesma nas diferentes situações da vida? Quando você fracassa, o que é que você pensa sobre você e o que você diz sobre você? Quando você tem sucesso, quando você conquista, quais são as palavras que você fala para você e o que é que você pensa sobre você? Então, olhar para as nossas falhas e para as nossas falhas, nossos fracassos, o nosso sucesso, as nossas conquistas, e observar como, por isso é a autoescuta, como é que o que eu penso, o que eu falo sobre essas situações, elas são muito reveladoras no nosso autoconhecimento e elas são capazes, o simples fato de observar essa escuta, né, esse ouvido atento, você consegue, inclusive,
fazer algumas mudanças significativas, transformando, observando isso e falando assim, será que na hora que eu falo, quando eu falho, quando eu fracasso, eu fico me criticando, eu falo, eu sou assim mesma, que saco, porque eu sou fogo. Será que eu fico nesse monólogo interno cruel comigo mesma? Quando eu sou bem-sucedida, quando eu conquisto coisas e me desenvolvo e tenho bons desempenhos, será que eu digo assim, foi sorte ou foi só por causa da outra pessoa ou foi sem querer? Nossa, não sei como isso aconteceu comigo, eu sou péssima nisso. Então, observe um pouco como é que você fala tudo isso para que você possa treinar realmente, comemorar suas vitórias, reconhecer as suas conquistas, as suas realizações, as suas virtudes, as suas habilidades. Isso não é pouca modéstia. Isso é ser capaz de identificar os seus valores, os seus méritos. E isso não cabe nenhuma arrogância nisso, né? Não cabe nenhuma soberba. É simplesmente reconhecer, identificar. Fiz bem, fiz direito, acertei, vou fazer mais vezes dessa maneira, vou me dedicar ainda mais, que bom que eu consegui, tô feliz, deixa eu ver como é que eu posso levar essa realização para outras esferas da minha vida que talvez não estejam tão bem, né? Porque a gente aprende com o sucesso. E daí, errei, falhei, fracassei, vou me perdoar, vou me desculpar, vou me perdoar. Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso mudar nisso? Como é que eu posso transformar? Então, prestar atenção na trilha da autoescuta é mudar o que você pensa e fala para você mesma. O simples fato de você colocar atenção é a possibilidade de você transformar, se é que essa autoescuta está detectando aí uma crença negativa, um ressentimento com relação a si mesma. Então é importante isso, tanto com relação a si mesma quanto com relação aos outros, porque às vezes a gente erra e a gente culpa os outros, a gente não assume a responsabilidade, né? E a gente tem um papel importante dentro da própria vida. Na verdade, a gente somos a nossa própria vida. Então, assim, escolhemos o que fazer com o que nos acontece. Então, essa autoescuta vai nos ajudar muito nesse sentido, no sentido de realmente transformarmos o que a gente pensa e fala a respeito de nós mesmos e com isso desenvolvermos ainda mais, fortalecermos ainda mais o nosso autoconhecimento, tá certo? Bom, meninas, chegamos aqui à nossa quinta trilha. E a quinta trilha, ela diz o seguinte: dê tempo para você. Do que a gente está falando? Para você desenvolver esse autoconhecimento capaz de transformar uma jornada de baixa autoestima numa jornada de alta autoestima, uma jornada de insegurança ou indecisão numa jornada de segurança e boas escolhas, transformar uma jornada de relacionamentos negativos numa jornada de relacionamentos felizes, enfim, uma série de coisas. Como é que a gente transforma isso? A gente precisa dar tempo pra gente e precisa dar tempo, primeiro, tempo no sentido de ter paciência. É processo, é um passo a passo. E o segundo é dar tempo no sentido de dedicação mesmo. Se você se dedicar a isso, você consegue transformar. Você consegue profundamente fortalecer dentro de você essa jornada de autoconhecimento saudável. Então, embora a gente viva aqui no mundo da alta tecnologia, né, cada vez mais malucas a tecnologia, coisas que são capazes de acontecer, de fazer, a verdade é que infalível, nada substitui, meninas, um papelzinho e uma caneta, nada. O que eu tô querendo propor para vocês? Que você tenha um caderno ou um fichário onde você faça ali os seus registros
da jornada do autoconhecimento, que é a jornada da mulher herói, né? A jornada do autoconhecimento saudável é uma jornada feminina heróica. Então a ideia é que você registre ali tudo que se relaciona, reflexões com o teu autoconhecimento. Você fala assim, Clara, mas fazer essa tarefa, papel, meninas, se você está aqui é porque você já tem interesse nisso, né? Você já tem uma disposição a se dedicar para o teu autoconhecimento. Mas uma coisa que é importante é que você vá fazendo esses registros, porque quando a gente escreve, a gente conversa não só com o nosso cérebro, mas com as nossas emoções, com todo o nosso circuito neural, né? Com o nosso corpo. Então, se não tiver muita ideia de como começar, tem algumas perguntas que você pode fazer, eu deixo aqui no descritivo também para vocês, que é: quais são os traços da minha personalidade? Começa o seu caderno assim, perguntando quais são os traços da minha personalidade, quais os meus talentos, quais são as minhas conquistas, quais pontos preciso melhorar, quais são as minhas virtudes, quais são as virtudes que eu preciso desenvolver. Então, assim, a partir daí você vai registrando no seu caderno insights, reflexões. Você lê um livro, lembra da época da escola que a gente fazia fichamento de livro? Faz o teu fichamento lá com frases que você acha que são bacanas, dicas de livro, letras de música, contatos, enfim. Faz o teu caderno. E eu ainda vou te convidar para o seguinte: se você fizer esse caderno, você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto do seu caderno, você vai postar lá no seu Instagram e vai marcar @ClaraAiresSaúde, tá certo? No seu Instagram, no seu Facebook, ou você me conta aqui nos comentários, Clara, fiz o caderno. E, enfim, a ideia é compartilha, conta pra mim se você conseguiu fazer o seu caderno, o seu registro de jornada da mulher herói, a sua jornada de autoconhecimento, porque isso é muito, muito bacana. Você vai levar para uma atitude muito prática, e essa atitude muito prática inspira a gente a aprofundar, sabe? Isso é muito gostoso, isso é muito transformador. E daí a gente vai entendendo que essa jornada, ela não precisa ser uma jornada sofrida, sabe? Um tempo atrás uma aluna me falou assim: Clara, não aguento mais, tudo é autoconhecimento, tem que aprender, não aguento mais aprender. E daí a gente conversou bastante sobre isso, porque a ideia é que o processo de autoconhecimento ele seja leve, ele não é um peso, que ao errar você seja capaz de se perdoar e realmente aprender e crescer com isso. Não precisa tudo ser tão pesado. A vida traz muitas dificuldades, mas é preciso olhar para essas situações com um leve toque de leveza. Ser capaz de rir até de situações difíceis que acontecem com a gente mesmo é uma dádiva, é uma transformação. Por isso, meninas, a ideia dessas trilhas, sabe? A ideia de autorreflexão, mas uma autorreflexão que seja dedicada, mas não seja obsessiva, uma autorreflexão que não seja, que seja com responsabilidade, mas não seja com culpa. Por isso a ideia da plena atenção de uma maneira bem consciente, a ideia de você estabelecer relacionamentos e colocar atenção neles para que eles realmente sejam saudáveis e transformadores na sua vida, para que você possa registrar tudo isso e você mesma acompanhar essa jornada, se acompanhar nesse caminho incrível, né? Que a gente vai morrer buscando. Ninguém chega no final, no leito de morte, e fala assim: que bom, agora eu vou morrer porque eu já me conheci totalmente. Não existe, né, gente?
A ideia é que é um processo mesmo, um contínuo, mas é enriquecedor. Ele tem que ser leve, ele tem que ser gostoso, ele tem que ser transformador. A vida tem que ter um doce sabor do aprendizado, do crescimento. Nem sempre é fácil, mas é desafiador, é inspirador, né? E só por isso já vale a pena, né? Porque ele nos desafia, ele nos inspira e inspira outras pessoas também, né, meninas? Então, assim, ó, para te incentivar, eu vou deixar no meu blog uma série de perguntas. Tem um questionário, chama Questionário Proust. E ele tem esse nome porque Marcel Proust, o ensaísta e romancista francês Marcel Proust, ele quando tinha por volta de uns 13 anos, conta-se que por volta de uns 13 anos ele respondeu esse questionário e ele acabou ficando muito famoso esse questionário porque o Proust reconhecia que respondendo aquelas perguntas, o indivíduo revelava a sua verdadeira natureza. Então, olha só que bacana, vou deixar para vocês lá no meu blog, deixo o link aqui também no descritivo, lá no meu blog esse questionário, para que você possa aí aprofundar, né, nesse conteúdo, desenvolvendo seu autoconhecimento. Quando a gente tem esse propósito de se conhecer melhor e transformar a nossa vida, a gente se dedica. Vai lá, dá uma olhadinha nas perguntas, responde, coloca no seu caderno de jornada de autoconhecimento aí, e daí você vai me contando tudo. Quero saber de tudo do que você está fazendo aí, de como está indo esse processo, tá certo? Meninas, aqui no meu canal tem outros vídeos que estão relacionados com esse processo. Na verdade, o meu canal inteiro, né, ele tem, dentro dos diferentes temas, ele vai te dando elementos para trabalhar esse autoconhecimento com bastante profundidade. Então, vou convidar você para assistir os outros vídeos. Se você não estiver inscrita no canal, vou te convidar para se inscrever e para ativar o sininho, porque daí você fica sabendo quando eu posto novos vídeos. Comenta, curte, compartilha e a gente vai seguindo aqui juntas, tá certo? Bom, meninas, uma feliz jornada de autoconhecimento para todas vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Beijos. Tchau, tchau.